Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Enfrentar dias difíceis, viver tempo onde as circunstâncias são desfavoráveis, não é nada fácil. Eu bem sei que não precisamos de muito tempo até sermos invadidos pelo desânimo. Nessas horas de insegurança, medo, falta de expectativa frente ao futuro, precisamos nos levantar numa atitude de fé, usando as ferramentas oferecidas pela Palavra de Deus. Eu sei que você pode estar se perguntando, mas isso será possível? Sim, certamente. E muitos servos de Deus, como Davi em Ziclague, como Paulo e Silas na prisão, como o profeta Abacuque, decidiram não se dobrar frente às circunstâncias e se fortaleceram no Senhor. Essa atitude de fé os tirou de uma situação difícil em que se encontravam e Deus os favoreceu. Devemos, como eles, reagir com uma mentalidade correta, alinhados à palavra para caminharmos por lugares altos. Afinal, há uma perspectiva do céu para nós. Eu oro a fim de que você receba encorajamento e prossiga. E eu vou além, prossiga contente, tomado por um sentimento de alegria, como bem descreveu o profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Aleluia! Ainda que eu me alegrarei no Senhor. Esse é o tema do Buscando Jesus desta semana. Ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimentos, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Eu poderia aqui continuar com uma lista de ainda ques. Ainda que o dia mau bata à minha porta, ainda que a adversidade venha trazer na minha vida medo, venha trazer de volta a insegurança, ainda que eu não tenha certeza do meu futuro, ainda que aquilo que eu esperava ainda não se cumpriu ou não se cumpriu e já estamos no final do ano, a lista é grande dos ainda ques. Mas nada disso poderia justificar o fato de eu não me alegrar no Senhor e de não colocar nele toda a minha expectativa para o futuro ou toda a minha expectativa de vida. O profeta Abacuque viveu um momento de adversidade e, diferente de outros profetas, ao invés dele profetizar, ser levantado para profetizar contra reinos ou nações ou a favor dele, ele mantém um diálogo com Deus, tentando entender quais seriam os próximos eventos que iam acontecer, já que aquela fase estava verdadeiramente delicada e bastante sôfrega. E a resposta que ele obtém de Deus é que Deus iria levantar uma nação,
um reino mais poderoso e mais forte que ia abater aquela que estava no comando e estava oprimindo tanto as pessoas. Abacuque não ficou muito satisfeito com essa resposta de Deus e continuou falando. E aí o Senhor afirma para ele que aquele justo, o justo, viverá pela fé. Quem são os justos? Somos nós que acreditamos nele, somos nós que esperamos nele. Ou seja, independente das circunstâncias, das coisas que Deus vai fazer, da situação política, da situação financeira que você está vivendo, independente de qualquer circunstância, Deus vai fazer. E esse é um motivo, é uma chave que nós temos para virar isso, essa tristeza dentro de nós, para virar o medo que vem nos assolar. Sim, queridos, porque quando a adversidade vem, quando ela bate na nossa porta, ela não traz com ela só o problema. Nós vamos ficando suscetíveis a uma série de sentimentos que ela traz. E é por isso que a gente vai ficando triste, é como se a gente fosse murchando, sabe? É como se as expectativas fossem ruíssem. E aí, junto com isso, aguça sentimentos tais que provocam em nós uma desesperança, uma tristeza. Nós não conseguimos ver o que acontece, nós acreditamos em alguma coisa que não aconteceu, causando em nós decepção. E isso não precisa falar só de uma forma governamental ou política, isso acontece dentro da nossa casa. Expectativas que nós alimentamos nas pessoas, às vezes no cônjuge, às vezes nos próprios filhos. Nós alimentamos uma expectativa e não somos correspondidos. Isso causa uma decepção. Se você for no dicionário, você vai ver que isso é decepção. Se você permitir, isso vai causando na sua vida uma tristeza, que a alegria do Senhor, que é a base da sua força, da minha e da sua força, vão sendo abaladas. Junto com isso, a nossa fé. A conclusão que Abacuque chega quando ele escreve que independente das circunstâncias, independente do gado permanecer no pasto, das ovelhas, independente de qualquer situação, ele se alegraria no Senhor. Esta é a chave que Deus tem para nós virarmos essa situação que nos causa angústia e tristeza. Eu preciso confessar que no início da semana alguma coisa me deixou muito inquieta. Eu não vou dizer alguma coisa, muitas coisas. E eu, em todas elas, eu não podia fazer nada, fugia o meu controle, né? Porque quando depende da gente, a gente pode até tentar, mas não. E aí eu comecei a questionar e eu falava, Espírito Santo, o que está causando esse tipo de sentimento na minha vida? Porque pode ser isso, pode ser aquilo, mas eu não quero permitir, eu quero uma mudança. E foi quando o Espírito Santo falou comigo através da palavra. E é por isso que eu estou aqui hoje querendo dizer para você que a palavra de Deus, ela contém o que nós precisamos para virarmos essa chave. E alinhados à palavra, nós temos condição de mudarmos os nossos pensamentos. Olha, eu vou repetir a frase. Alinhados na palavra, mudarmos os nossos pensamentos. Sim, aqueles pensamentos que estavam fazendo Abacuque ficar tão preocupado, como um homem ainda comprometido com Deus, um levita, mas absolutamente preocupado com a situação que o povo estava vivendo. Quando você e eu damos demasiado valor às circunstâncias, ainda que elas nos façam sofrer, ainda que elas sejam importantes para nós, nós não vamos conseguir sair dessa situação. Vamos ficar angustiados sim, vamos ficar tristes sim, vamos perder a expectativa sim, vamos começar a pensar, já está no final do ano, não tem mudança, ou poxa vida, as coisas pareciam tão bem e agora elas degringolaram, elas saíram do meu controle. Melhor assim. O que Deus tem para nós é a certeza de que Ele está conosco nessa situação.
E o que Ele deseja é que a gente possa virar essa chave usando essas armas que Ele nos deu e que a gente consiga voar acima dessa tempestade. Ou seja, ou a gente pode usar o termo que o profeta usou, o Senhor me faz andar com os pés de uma corça. Por quê? Com ligeireza. Ele foge do inimigo, ele foge das adversidades e ele não fica no vale. Ele vai para os lugares altos. O Senhor está te dizendo nesse dia, não é para você ficar no vale. Não é para ficar nesse vale de lágrimas, nesse vale de tristeza, nesse vale de decepção, ainda que você esteja triste, ainda que você esteja decepcionado com pessoas, ainda que as suas expectativas não tenham sido correspondidas. E esta chave é a tua fé. Agora, queridos, isso não é romântico. Não é simplesmente mudar a mentalidade porque eu vou ter um pensamento positivo a respeito. Não, o pensamento positivo ajuda. Ele ajuda. Tudo é melhor do que não ficar no vale cultuando a sua tristeza ou a dor que você está sentindo. Tudo é melhor, mas não é disso que a palavra de Deus trata. A palavra de Deus não é um pensamento positivo das coisas que virão, é a promessa de Deus. É aí que nós encontramos a paz que nos faz dizer, como Abacuque disse, não importam as circunstâncias, não importa que eu não esteja correspondido nas minhas expectativas até familiares, não importa que eu não saiba como será o próximo governo, não importa. Porque o Senhor é aquele que cuida de mim. E é esse amor de Deus, é a certeza desse amor, desse zelo, é a certeza de que nós estamos firmados na rocha. Olha, Abacuque diz, o Senhor Deus é a minha fortaleza. Quando você faz de Deus a sua fortaleza, as outras coisas ficam pequenas. E eu posso dizer, não por palavra, mas por ter experimentado essa sensação durante essa semana. É como se uma chave virasse dentro de mim. E eu sei que quem virou essa chave foi o Espírito Santo de Deus. É como se eu olhasse para tudo aquilo e se você permitir, você pode ficar um dia triste, 2 dias, e isso só vai ficando pior. Cada dia, cada noite em que você não resolve virar essa chave, a situação, pode acreditar, vai ficando pior, porque você começa a sentir pena de você mesmo. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja corajoso para encarar a situação na certeza de que você está firmado nele. Isso é o justo viver pela fé. O justo é quem espera dele, não espera nas pessoas. O justo é aquele que vive a expectativa do Senhor. Então ele não alimenta, ele não se decepciona, porque ele não espera mais em pessoas, ele espera no Senhor. Isso é importante porque isso não vai acontecer na nossa vida, infelizmente, uma vez só. Esses sentimentos adversos, né? Esses sentimentos que nos trazem infelicidade, eles batem à nossa porta. E o Senhor Jesus maravilhosamente nos preveniu disso. Isso não é, eu não estou, nenhum de nós está adivinhando nada. Ele disse, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas vocês se lembram? Tem de bom ânimo? Então, tem de bom ânimo, porque eu, o Senhor, venci o mundo. Então, é uma mudança de foco. Você está olhando para cá, você olha para cima. É uma mudança no andar. Você sai do vale, a corça não fica no vale, porque ela sabe que no vale é um lugar onde ela é uma presa fácil. Então, o que ela faz? Ela vai para os lugares altos. O Senhor está te chamando nessa semana a ir para os lugares altos e encontrar lá a alegria e a expectativa que você deixou para trás nessa semana. Certo? É lindo, né? O Senhor é maravilhoso. Certamente, Ele não vai deixar você nessa situação de tristeza. Ele não vai deixar e não quer que você fique curtindo a sua própria dor ou a sua angústia. Ele quer que você ande, olha que palavra bonita,
altaneiramente como uma corça. Ele quer que você fique em lugares altos. Ele é o especialista em lugares altos. Sabe por quê? Porque ele habita num lugar alto. Mas ele contempla você. E ele diz para você nesta semana, ainda que, e eu gostaria que você enumerasse neste dia todos os ainda que você enumerou para justificar a sua própria tristeza ou decepção. E que você possa dizer como Abacuque, eu não preciso perguntar mais nada para o Senhor. Eu não preciso mais questionar o meu Deus, o porquê de eu estar vivendo esse tipo de coisa neste momento. Porque eu vou confiar nele. E eu vou virar esta chave dentro de mim. E eu vou fazer dele a minha fortaleza. Não. Eu não vou ficar no vale alimentando a minha tristeza. Eu não vou ficar no vale alimentando a minha dor. Eu vou para o alto. Eu vou olhar para cima. Eu não vou olhar mais no sentido horizontal para essas circunstâncias. Eu vou olhar para o alto, da onde me vem o socorro. E você pode estar se perguntando, mas será que isso é possível? No meio de tudo isso que eu estou vivendo, será sim, queridos, é possível? E homens de Deus como Abacuque experimentaram essa sensação. Vocês se lembram um programa atrás em que eu falei de Davi, onde ele passou um tempão sem orar a Deus, quando ele chega no acampamento e ele vê que foi roubado do acampamento e que levaram umas mulheres e que fizeram tudo e que não sobrou nada, ele chorou. A palavra de Deus diz que Davi chorou até não poder mais, até não aguentar. Pronto, chorou, entristeceu, mas agora é hora de levantar. É hora de se levantar. E aí ele levanta e consulta o Senhor. E o Senhor fala, pode persegui-los que você vai ter tudo de volta. Assim aconteceu comigo nessa semana. E eu ouvi do Senhor, vira a chave. Vira a chave. Você não confia em mim? Você não fala isso, que tudo que diz respeito a você chama pelo meu nome? Aleluia. Sim, tudo que diz respeito a mim chama pelo nome dele. E tudo que eu espero vem dele. Então, confia e se alegre no Senhor. Em Filipenses, o apóstolo Paulo fala isso, que ele agradeceu e ele disse que ele sabia estar contente em qualquer situação. Ele sabia estar contente numa situação de provisão e ele sabia estar contente em momentos em que faltavam as coisas. Sabe por que ele conseguia ficar contente, independente das circunstâncias? Porque ele andava assim, com o Senhor. E ele está te convidando essa semana para andar assim com ele e experimentar de lugares altos a visão que ele tem do que está acontecendo aqui embaixo. Você já parou para fazer isso? Já viu como é que é difícil, diferente a ótica de quem olha por baixo e de quem está olhando por cima? O Senhor te olha de cima e convida você a fazer como a corça, virar esta chave e andar altaneiramente em lugares altos. Pode acreditar que o Senhor estará com você. Eu oro. Paizinho, eu oro neste dia para que da mesma forma doce, mas com a tua autoridade de amor, o Senhor falou comigo e eu estou me lembrando aqui exatamente da hora, da cena, na manhã daquele dia, durante a semana. Eu oro para que o Senhor possa, pelo teu Espírito Santo, testificar no coração de cada um dos seus filhos que me ouvem, dos seus amados, que ainda que a situação não seja favorável, de que ainda que as coisas não estejam exatamente do jeito que a gente deseja, quer seja no nosso lar, quer seja no trabalho, ainda assim eu esperarei no Senhor e esperarei no Senhor e confiarei nele com alegria. Eu não esperarei no Senhor com tristeza,
com desânimo, mas cheia de ânimo, cheia de entusiasmo, que é ser cheio do Senhor, cheia de vigor da vida que o Senhor tem para cada um de nós. Eu te peço isso, Pai, que esta palavra possa estar impressa no coração de cada um daqueles que me ouvem neste dia. E por tudo, pelo que o Senhor fez comigo, pelo que o Senhor vai fazer com cada um deles, eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Eu creio.